Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Oi para você que é meu inscrito, oi para você que não é inscrito. Aproveita e se inscreve agora para ficar por dentro dos próximos vídeos. E hoje eu vou falar sobre o método indutivo da Bíblia. Várias pessoas já perguntaram, muita gente tem dúvidas sobre qual método eu uso para estudar a Bíblia, qual foi o método que eu aprendi na Jocum. Esse é um método que está ficando bastante conhecido e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas é um pouco mesmo, porque para a gente aprender ele de fato na nossa escola, a gente passa pelo menos uma semana. Então eu vou tentar aqui em alguns minutos explicar para vocês como é esse método, como utilizar e onde você pode encontrar ele. Continua comigo e vamos ao vídeo. A primeira coisa que você tem que saber é que esse método não foi criado para estudar a Bíblia. O método indutivo já existe há bastante tempo e ele é utilizado em faculdades, mestrado, doutorado, para as pessoas poderem estudar de maneira mais sistemática, mais intensa e indutiva, entender melhor o significado daqueles textos, buscar palavras-chave. É uma ótima maneira da gente entender exatamente o que o autor quer falar no texto. E isso já existia. A diferença é que em Jocum esse método foi adaptado para estudar a Bíblia. E olha, combinou demais, viu? Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber quando nós vamos estudar a Bíblia é que há uma diferença entre o que e o como. O que é o conteúdo, é aquilo que está sendo escrito, o conteúdo da mensagem. O como é a maneira como ela está sendo falada. Entonação de voz, através de uma peça de teatro, através de uma música, através de uma aula. Então, se eu quero falar que Jesus é o Cristo, esse é o conteúdo. A maneira como eu vou falar isso pode ser de diversas maneiras. Eu posso falar isso num poema, eu posso falar isso através de uma história, eu posso falar isso através de músicas, eu posso falar isso através da minha vida. Então, na Bíblia, o que a gente vai encontrar é que 80% praticamente do que tem na Bíblia é o como. A maneira como a mensagem é levada, de várias maneiras diferentes. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, através de salmos, provérbios, ou através do Evangelho, ou através de cartas, ou através de profecias. Mas o conteúdo mesmo dá menos de 20%. Então aquele conteúdo, aquela verdade, aquele princípio não muda. O que vai mudar é a forma. E é por esse motivo que no método indutivo a gente sempre tenta entender, descobrir qual é a forma que o autor está utilizando naquele livro. É um livro poético? É uma narrativa? É uma carta? Dependendo do tipo de literatura, nós vamos fazer um estudo diferenciado. Para fazer esse estudo, nós usamos de alguns princípios. Um dos primeiros princípios é: leia a Bíblia. Então a gente se priva de ler outros livros nesse período para a gente focar apenas no que a palavra diz, para nós não sermos influenciados por visões de autores. Então a gente foca só na Bíblia. Um dos primeiros princípios é: ler a Bíblia, foca na Bíblia. Outro princípio que a gente usa é: leia o texto inteiro. Nós não pegamos textos por partes, porque nós acabamos perdendo o contexto desses textos e isso pode levar a gente a entender coisas que Deus, na verdade, não quis falar ali naquele livro. Mais uma coisa é deixar nossas ideias pré-concebidas de lado. A gente aprendeu muitas coisas no decorrer da nossa vida, muitas verdades. A gente pega essas verdades e separa elas. Não vou tirar elas da nossa cabeça, vamos separar, deixar numa caixinha de lado. E a gente foca na Bíblia, sem colocar o nosso entendimento, nem as nossas experiências, nem os nossos achismos naquele texto. O texto pelo texto e só o texto. Depois de um estudo muito aprofundado daquele texto, a gente vai lá naquelas verdades que nós já aprendemos na nossa vida e analisamos se elas realmente estão de acordo com o que tem na Bíblia ou não. Nesse momento, a gente descobre que a gente aprendeu muita coisa errada. Mais um princípio: leia a Bíblia com os olhos fitados em Deus. Não é só acadêmico, é mais espiritual do que acadêmico. Então a gente lê a Bíblia, faz todos esses estudos, mas o foco está em Deus. Inclusive a gente sempre pede a direção do Espírito Santo antes de fazer qualquer estudo. Mas qual a diferença entre a gente ir para um texto usando o método dedutivo e o método indutivo? Existem vários pontos, mas eu vou focar aqui no principal. O principal é que no método dedutivo, normalmente a gente já tem um assunto na cabeça, a gente já tem um tema na cabeça, por exemplo, santidade. E aí eu vou lá na Bíblia procurar algum texto para confirmar, para dar base àquilo que eu quero falar.
Então eu estou colocando coisas ali no texto. Já no indutivo, eu vou ao texto sem nada, eu vou ao texto pelo texto. E depois que eu estudo o texto, é que eu vou tirar princípios, é que eu vou tirar verdades, é que eu vou tirar temas a serem falados. Então eu vou à Bíblia no dedutivo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Já no indutivo não. Eu vou ao texto tirando tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu já acho que sei. A melhor maneira da gente usar a palavra para dar um estudo, para pregar, é perguntar a Deus em que parte da palavra Ele quer falar com aquelas pessoas. E aí a gente vai lá naquele lugar e vê qual o princípio que está ali naquele texto. E aí sim, nós pregamos. Esse é um estudo indutivo.